Você sabia que o Corinthians já tem 7 contratações para 2024? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os nomes e os valores. Investimento não é baixo não, tá? Preciso te atualizar sobre o Corinthians com um caminhão de problemas e dívidas a serem pagas. Falo também sobre quem não vem pro Corinthians. Em relação a reforços, obviamente, né? Tem as últimas do mercado, reforços no Botafogo, bastidores da política brasileira e muito mais. Política do futebol brasileiro, obviamente, né? Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. Estou aqui com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative também todas as notificações, assim você é avisado de cada vídeo novo ou live. Se puder também deixa seu like, é super importante. Bora falar agora sobre o Corinthians, com duas situações bem distintas. Quero falar antes dos reforços sobre Duílio Monteiro Alves, presidente que está deixando o clube no dia 31 de dezembro, na pior gestão da história do clube. Não sei se dá para chamar de pior, porque teve alguns presidentes que cometeram crimes contra o clube, né? Mas o Duílio conseguiu negativar em tudo. Títulos não existiram. Ele sempre bateu na tecla, não tem títulos, mas eu vou sanear as finanças, o clube vai ser mais saudável. A gente está vendo, né? O Corinthians termina 2023 devendo um caminhão de dinheiro em direitos de imagem. Até o mês de agosto, devia aos atletas 88 milhões e 200 mil reais em direitos de imagem. Imagina como é que termina essa temporada com 6 meses a mais nessa conta. 6 não, 4, né? Só para completar. Processo na justiça de um atual atleta do elenco, Matias Rojas, que acabou de chegar, foi a justiça cobrando 5 milhões de reais. O presidente do Argentino Júnior está detonando o Corinthians nas entrevistas. Ele chegou a dizer que o Corinthians é um desastre, não pagaram nada. Todos sabem que eles não pagam contas, disse o Christian Malapisto. Enfim, é um Corinthians do ponto de vista financeiro numa catástrofe. E é o Timão que está recorrendo à antecipação de receitas para tentar salvar suas contas. 35 milhões de reais de uma parcela que será paga no futuro pelo Nottingham Forest, pelo Murilo, estão sendo antecipadas. O Corinthians também cogita antecipar toda a receita da venda do zagueiro, do volante Moscardo para o PSG, 20 milhões de euros mais 2 em bônus. Esse pagamento seria feito de forma parcelada, tudo para que o Corinthians possa ter dinheiro. É óbvio que quando você antecipa dinheiro, receita, você perde dinheiro, isso é muito claro. Só para arrematar, queria contar um pouquinho sobre um papo que eu tive com um dirigente corintiano na live do canal do Nicola nessa quinta-feira. Perguntei sobre vários nomes. Por exemplo, o Lautaro Dias, que foi especulado nos últimos dias como possível reforço do Corinthians. Dá para descartar. Esse dirigente com quem conversei falou que o Lautaro nunca esteve na pauta. Me perguntaram também sobre Gabigol, eu repassei a pergunta para essa fonte. A pessoa disse que o Gabigol segue na pauta do Corinthians, mas ainda não houve um encontro entre os dirigentes alvinegros e o Gabigol. O Corinthians, inclusive, se colocou à disposição para encontrar o Gabigol nesse período de festas. A ideia é em se encontrar pessoalmente para saber se o Gabigol quer mesmo jogar no Timão. Também perguntei sobre Maurício Alan Patrick, nomes descartados. Everton Ribeiro, outro nome sem qualquer possibilidade. Rodrigo Garro, como eu contei pela manhã, esse sim, boas chances de ser contratado. Outra informação que eu contei com exclusividade pela manhã, Ferreira, atacante que pertence ao Grêmio, tem negociações antigas com o São Paulo, é um alvo do Corinthians. Bora falar agora sobre a situação de Everton Ribeiro. As últimas novidades não deram ainda por suficiente acerto com o Fla. O Everton está fazendo todo o esforço do mundo para ficar no clube. Ele inclusive respondeu à última oferta do Flamengo, pedindo que o Flamengo aceite a renovação de contrato por 1 ano e coloque metas que, se batidas, poderiam garantir mais 1 ano de contrato a ele. O Everton inclusive já topou ficar no Flamengo para ganhar menos do que o atual salário de 1.250.000. Mas o Flamengo não tem demonstrado tanta vontade assim de ficar com o Everton. A impressão que eu tenho é de que o clube busca outras alternativas no mercado antes de se acertar com o Everton Ribeiro. Prazo final para essa resposta era nessa quinta-feira. A gente vai ter novidades importantes nessa sexta, certamente o penúltimo dia do ano e o penúltimo dia do contrato entre as partes. Se o Everton não ficar, a tendência é que ele vai jogar no Internacional e no Cruzeiro. Pelo menos são os dois clubes com melhores propostas para o meio atacante de 34 anos de idade. Bora falar agora. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já tem 7 reforços para a próxima temporada. Estou incluindo o Rodrigo Garro. Como eu havia contado para vocês na manhã dessa sexta-feira, o negócio avançou muito e o meio atacante do Tadjeres está bem perto de ser anunciado como reforço, ou pelo menos ser contratado. Os anúncios devem acontecer todos a partir do dia 2 de janeiro, quando Augusto Melo toma de fato a posse como presidente alvinegro.
7 reforços do Corinthians já garantiram um custo de 118 milhões de reais. Detalhe, dos 7 reforços, só 4 têm investimento para compra dos direitos econômicos, outros 3 chegam livres. Então dá para dizer que o Corinthians está contratando 7 jogadores e por 4 deles está pagando quase 120 milhões de reais. Bora aos números e aos nomes. O mais caro dos jogadores já contratados pelo Corinthians é Lucas Veríssimo. Atleta que pertence ao Benfica, está emprestado ao Corinthians até a metade do ano. O Corinthians vai desembolsar 8 milhões de euros para ficar com o jogador. Esse valor equivale a 43 milhões de reais. Segundo jogador mais caro, Rodrigo Garro, meio atacante do Tajeres, negócio de 7 milhões de euros ou 37 milhões de reais. O Timão vai ficar com 80% dos direitos econômicos. Félix Torres, outro zagueiro, pertence ao Santos Laguna, negócio de 5 milhões e meio de dólares ou 26 milhões de reais. O quarto reforço com investimento é Ranieri, que pertencia ao Cuiabá, operação de 2 milhões e meio de dólares ou 12 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O Timão também já fechou com o lateral esquerdo Palácios, equatoriano, que pertencia ao Los Angeles FC, tem contrato só até 31 de dezembro, chega sem custos. Também contratou Adriano, zagueiro que pertencia ao Novo Horizontino, outro sem custo, para completar Hugo, lateral esquerdo que era do Goiás, esse já havia sido contratado pelo ex-presidente do William Monteiro Alves. Curtiu os reforços? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau. Gabigol é o seguinte. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Corinthians fez uma oferta, eu já falei isso, para pagar quase 2 milhões de reais para o Gabigol. Falou isso para os representantes dele, tá? E o Corinthians está disposto a pagar uma grana para o Gabigol que o Flamengo não está. Eu perguntei para minha fonte. Vou falar uma coisa que eu não falei ainda, tá? Sabe por que eu não falei ainda? Porque eu não obtive a resposta. Mas como eu sei que vocês são sedentos de informação, eu vou falar pela metade. Eu tô em apuração. Eu perguntei para minha fonte se é uma dívida que o Flamengo tem com o Gabigol. Ela falou, não posso falar. Eu perguntei, ou é as luvas que o Flamengo não quis pagar? Que o Gabigol desmentiu. São 10 milhões de euros. Acho que desmentiu até o camarada aí. Só que na conversa entre Corinthians e Gabigol, isso é novo, tá? O Corinthians falou que aceita pagar esse valor, que vai entrar como luvas. E é uma grana, hein, velho? Agora, teve resposta do Gabigol? Não teve. Mas o Corinthians quer pagar 2 milhões de reais de salário e mais uma bolada que o Flamengo não está querendo pagar para o Gabigol. Que eu não sei do que se trata ainda. Tá? Que eu não sei do que se trata ainda. E vou falar outras coisas aqui. O Flamengo quer negociar o Gabigol. O Corinthians quer comprar o Gabigol. O que falta para fechar, e talvez não feche nunca, é o Gabigol aceitar. Lá na frente, e não vai demorar muito, nós vamos descobrir se o Gabigol flertou com o Corinthians, usou o Corinthians, como já viu o Renato Gaúcho usar e tantos outros, tá? Sabe quem usou o Corinthians? É outra informação exclusiva. Sabe quem usou o Corinthians? Usou entre aspas o tal do Guilherme. Ele não, né? Não sei o que aconteceu. Nunca houve interesse do Corinthians no ponta esquerda atacante Guilherme do Fortaleza. Uma fonte do Corinthians me respondeu e disse: estão falando isso para o Santos cobrir os 400 mil que ele ganha no Fortaleza. Uma fonte me respondeu isso. O Corinthians é usado toda hora, porque o Corinthians é grande. O Corinthians nunca quis contratar o Guilherme, atacante do Fortaleza. Nunca. Agora,
Eu não tenho culpa se o Corinthians não fechar com o Gabigol, porque eu não sei se esse garoto, rapaz, homem, sei lá o que ele é, quantos anos tem o Gabigol, tá usando o Corinthians ou não para algum, né? Flertando, torcida maravilhosa, vai na Neoquímica, entendeu? Não sei. Agora, nós vamos descobrir daqui a um tempo, porque é o seguinte, de uma coisa, 27, 28, né? Ou a idade do Gabigol. Uma coisa eu posso garantir para vocês. O Corinthians quer comprar, o Flamengo quer vender, e o Corinthians, quando terminar essa novela, uma coisa eu posso garantir. O Corinthians fez de tudo. Fez até mais do que deveria fazer. Tá? Tem coisa ainda que eu não falei. O Corinthians já fez mais do que deveria fazer pelo Gabigol. Que eu nem sei se deveria fazer. Então lá na frente nós vamos... Porque se o Gabigol não jogar no Corinthians, é porque ele flertou com o Corinthians, porque o Corinthians fez de tudo. Nenhum clube desse Brasil ofereceu, e eu até acredito que não vai oferecer mais do que o endividado Esporte Clube Corinthians Paulista ofereceu. Não, porque as pessoas acham que o fato do Corinthians dever, o Corinthians não pode comprar. Tu tá me assistindo, tu deve, velho. Tu deve o banco, tu deve a casa. A tua casa é financiada igual a casa do Corinthians, sabia? E nem tem naming rights, hein? Tem que ralar mesmo. Não tem naming rights não, filho. O Corinthians tem dívida como qualquer outro clube tem. E o Corinthians não pode comprar enquanto tiver essas dívidas. Pô, velho, isso é loucura, meu irmão. Isso é loucura. O brasileiro está endividado. Vai no shopping, você não consegue andar. Hein? Você não consegue andar, manda ver. Faz em quantas? Faz até 10? 10. Faz em quantas? 6? 6. Vai fazer em quantas? Em quantas pode? 6? 6. Corinthians fez uma baita de uma proposta para o Gabigol. Segunda-feira, dia 1º, terça-feira, dia 2 de janeiro, o Augusto Melo se apresenta e promete apresentar reforços para o torcedor corintiano. Jogadores que estão praticamente contratados. 2 jogadores ou 3 jogadores já estão contratados, os outros 2 praticamente contratados. Eu falo o nome dos jogadores para vocês agora. O Ranieri do Cuiabá, esse já é reforço do Corinthians, já está contratado. Tudo jóia, Ranieri, prazer, tudo em paz, tudo tranquilo, seja bem-vindo ao Corinthians. Ranieri foi o primeiro dos reforços contratados pelo Augusto Melo. O Hugo, lateral esquerdo do Goiás, também já está contratado, veio inclusive contratado da gestão anterior do Duílio Monteiro Alves, já está contratado. Adriano, do Novo Horizontino, também já está contratado. Zagueiro que foi oferecido ao Corinthians, aprovado, vai fazer parte do elenco para 2024. E agora estão praticamente contratados o Félix Torres, zagueiro do Santos Laguna. E o Corinthians vai pagar mais de 25 milhões de reais na contratação do Félix Torres. A princípio ofereceu 5 milhões de dólares, né, 25 milhões de reais, mas o Santos Laguna pediu mais do que isso. O Corinthians topou pagar para contratar o zagueiro do Santos Laguna, o Félix Torres. Félix Torres que vai fazer a dupla de zaga com o Lucas Veríssimo. Bela contratação do Corinthians, zagueiro da seleção do Equador. Também é lateral, também é jogador da seleção do Equador, o Diego Palacios. Diego Palacios vem para jogar no Corinthians. Ele tem contrato com o Los Angeles FC, apenas até o dia 31 de dezembro, né? Então até domingo, portanto, ele tem um contrato com o FC, com o Los Angeles FC, o contrato dele termina domingo, e a partir de segunda-feira ele pode assinar um novo contrato, e vai assinar um novo contrato com o Corinthians. Diego Palacios, também da seleção do Equador, é jogador do Corinthians. Jogadores para defesa e ali para a posição de volante, o Corinthians
contratou. Agora, o Corinthians queria também um lateral direito, mas não deu certo. Contratações que não deram certo. Vou falar das contratações que não deram certo agora. O Leonardo Godoy. O Corinthians fez uma proposta para ter o Leonardo Godoy. Aguardava a resposta do Estudiantes de La Plata. Acontece que nesse tempo o Corinthians foi atravessado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense contratou o Leonardo Godoy e o Corinthians ficou a ver navios nessa história, né? Leonardo Godoy será jogador do Atlético Paranaense e o Corinthians não conseguiu contratar o lateral direito, continua querendo um jogador para essa posição, para ser a sombra do Fagner, para jogar na reserva do Fagner. Rolaiser, o Corinthians também fez uma proposta para o Estudiantes de La Plata para contratar o jogador. Acontece que o empresário do jogador disse para uma entrevista para o GE. Globo, dando a informação de que houve sim a proposta do Corinthians, mas que o Rolaiser está indo para o Benfica. Vai jogar no Benfica de Portugal. Então o Corinthians, segundo o empresário do jogador, o Rolaiser vai jogar no Benfica e o Corinthians perde a contratação de mais um jogador. Mais uma negativa que o Corinthians toma no mercado da bola. Já tinha tomado uma negativa do Atlético Paranaense na tentativa da contratação do Eric, né? Tentou contratar o Eric, não conseguiu, tomou a negativa. Tomou também uma negativa do Santos na tentativa de contratação do Soteldo. O Soteldo acabou indo para o Grêmio. O Corinthians, que perdeu oportunidades importantes nesse mercado da bola, tomou uma negativa também para o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que confirmou hoje que realmente recebeu uma proposta para ser o executivo de futebol do Corinthians. E o Corinthians não contratou, acabou não contratando, ou pelo menos não contratou ainda o executivo de futebol. O Corinthians vai tomando negativas no mercado da bola. Agora, o Corinthians também vai fazendo as propostas, né? Tomando negativa de um lado, fazendo propostas do outro, e o mercado vai se aquecendo nesse sentido. O Corinthians fez uma proposta para o Rodrigo Garro, 5 milhões de dólares. Rodrigo Garro, do Talleres da Argentina. E o Talleres da Argentina. E o Corinthians está muito otimista em relação a esta contratação. Ele acredita que vai conseguir a contratação do Talleres da Argentina, o Rodrigo Garro, que viria para ser o meia esquerda, viria para ser o camisa 10 do Corinthians, jogador canhoto, camisa 10, jogador que viria para o lugar do Renato Augusto. Pelo menos a ideia do Corinthians é contratar o Rodrigo Garro para ser o substituto do Renato Augusto, ser o substituto do Juliano, jogador para esta posição. O Corinthians está priorizando um jogador para esta posição no momento, porque... Salve nação, mais uma notícia excelente aí. O nosso Timão levou a proposta aí pelo atacante Franco, o lá do Talleres da Argentina, para 6 milhões de dólares, aproximadamente aí 30 milhões de reais, tá? Após, né, o staff do jogador recusou aí uma proposta inicial de 5 milhões de dólares, houve um acordo aí verbal entre as partes e a promessa é que o pagamento seja feito de uma forma parcelada, né? Sendo uma parte aí à vista, tá, fiel? Além dele, o nosso Timão também está focado lá no meio atacante Orrace, lá do Estudiantes. O nosso Timão, ele acredita que as características do jogador, né, e etc., seja um diferencial aí pro time, tá? Principalmente aí nas criações das jogadas, né, visto que ele é um excelente jogador, um meio armador. Ele é um tipo camisa 10, tá, fiel? Então, meus amigos, o nosso Timão, ele continua investindo aí para renovar, fortalecer o elenco, né, no ano que vem, adotando aí algumas estratégias que combinam jogadores jovens e talentosos com experientes para equilibrar a equipe e conseguir estabilidade durante as competições do ano que vem, beleza, fiel? Visto que, né, foi prometido e tal a nova reformulação aí com vários jogadores, inclusive ela já está acontecendo mesmo, tá? Então é isso, meus amigos. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos aí das notificações. Por quê? Porque todos os dias eu trago novidades, eu trago informações e atualidades de tudo que acontece no nosso Coringão, mercado da bola, etc e tal. E esse é um vídeo aí de cortes, tá?
do Cereto, do Jorge Nicola, do Samir Carvalho, confirmando aí as contratações dos reforços, tudo que acontece no bastidor dos Corinthians. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.